Então, vamos resolver aqui a questão 7 da nossa lista das 15 questões que mais caem no Enem. A questão sobre geometria espacial, volume de sólidos, né? Então, estamos aqui com cone e cilindro. É uma questão de 2023, considerada uma questão difícil. Que fala assim: um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove um cone menor cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Então, aqui é o início, primeira situação, e aqui a segunda situação que ele fala para a gente. Em seguida, ele pega esse tronco de cone e faz uma perfuração, removendo um cilindro reto de diâmetro igual a 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a mesma forma de um tronco de cone com a perfuração cilíndrica da base, de base a base, né? O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 grama por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. E aí, qual é a massa em grama dessa escultura? Então, ele quer saber a massa do resultado, né? Que é esse tronco de cone com a perfuração de um cilindro. Resumindo, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó, é calcular o volume total desse cone e, a partir daí, ir retirando as coisas que a questão traz para a gente, né? Então, primeira coisa, qual é o volume do cone? O volume do cone a gente sabe que é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o volume desse cone vai ser π, que é 3, que ele mandou usar 3, vezes o seu raio. Se o seu diâmetro aqui é 18, o seu raio é 9. Então, o raio aqui é 9. Então, vezes 9 ao quadrado vezes a sua altura. Sua altura é 36. 36 dividido por 3. Esse 3 aqui você pode cortar com esse 3. 9 ao quadrado é 81, então você vai ter 81 vezes 36. Isso vai resultar no volume desse primeiro cone aqui, ó. 2.916 tá, em centímetro, então centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Pronto. Só que depois disso, ele retirou esse conezinho aqui de cima, ó. Então eu já tenho que subtrair esse cone. É um cone que ele falou pra gente, o diâmetro desse cone aqui é 6. Então o raio dele é 3. Você pode fazer aqui uma relação interessante, ó. Se a medida linear é 3 vezes menor, o volume também obedece uma relação aqui. Se você quiser calcular separado, você pode calcular. Mas se você quiser fazer uma relação de proporção, você também pode. Por quê? Olha só. Se a medida linear está de 3 para 9, que é um terço, aqui é linear, né? Então é uma dimensão, centímetros. Se você quiser trazer isso para centímetro cúbico de um terço, a linear é assim, né? De um terço. Se você quiser para o centímetro cúbico, você vai levar isso aqui, ó, ao cubo, que vai ficar 1 sobre 27. Isso aqui quando eu estou falando de volume, então de centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o volume desse cone menor aqui, ó, é 27 vezes menor do que o volume do cone maior. Então eu vou pegar aqui, ó, 2.916 e vou dividir por 27. Quando eu fizer essa divisão, eu vou descobrir esse volume desse cone que a gente tirou aqui em cima, ó. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar 108. Então, o volume desse conezinho que nós tiramos aí do cone menor de diâmetro 6, que tem raio 3, é de 108 centímetros cúbicos. Então, até então, nós tínhamos 2.916 centímetros cúbicos, mas nós já estamos tirando 108 centímetros cúbicos. Agora nós precisamos também calcular o volume desse cilindro reto que nós estamos tirando aqui de dentro, ó. Então, vamos ter que calcular esse volume aqui. Esse volume, a gente vai calcular sabendo que o raio dele aqui também é 3. Por quê? Observe que o diâmetro dele, aqui em cima, é o mesmo diâmetro do cone aqui, ó. É o mesmo diâmetro. Então, isso quer dizer que ele tem o mesmo raio. Então, o raio dele aqui também é 3, ó. Esse raio aqui é 3 centímetros.
Então eu vou ter que subtrair ali. Qual vai ser o volume desse cilindro? O volume desse cilindro é o quê? É π r ao quadrado vezes h. Só que o volume dele vai ser o π, que é 3, o raio é 3 ao quadrado também, e a sua altura vai ser quanto? Tem que saber qual foi essa altura retirada aqui, né? A gente não calculou ela, mas dá para descobrir, ó. A gente tem que saber qual foi essa altura aqui que nós retiramos para descobrir qual é essa altura aqui que nós estamos trabalhando. Vou chamar de até de H maiúsculo. É simples, ó. Você pode fazer aqui uma relaçãozinha tranquila. Que se o raio era 18, o diâmetro era 18, a altura era 36. Se o diâmetro era 18, a altura era 36, então, agora que o diâmetro passou a ser 6, qual é a altura, né? Observe que está dividindo por 3. Se você perceber aqui, ó, aqui foi dividido por 3, então aqui vai ser dividido por 3. Essa altura que eu chamei de x aqui, que na verdade é h, esse h vai ser igual a 12 centímetros. Então, a altura que foi retirada é 12. Logo, aqui sobrou quem? 24 centímetros. A altura desse cilindro que nós estamos trabalhando, então, é 24. Vamos fazer essa conta, que vai ser, então, 3 ao cubo aqui, né? Porque 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo, que é 27 vezes 24. E 27 vezes 24 é igual a 648 centímetros cúbicos. Então, temos que tirar isso também daqui. Então, menos 648 centímetros cúbicos. Aí agora nós vamos descobrir quanto sobrou, né, de volume nesse cone. Esse tronco de cone, na verdade. Vamos fazer essa subtração aqui. Fazendo a subtração, nós vamos ter então que sobrou 2.160 centímetros cúbicos aqui de volume. Só que tem uma informação aqui, ó. Ele disse que cada centímetro cúbico tem o peso, né, a massa, de 0,6 grama. Então, vou pegar isso e multiplicar por 0,6. 2.160 vezes 0,6, que vai ser o nosso resultado. A 1.296 grama, né? Porque aqui nós estamos trabalhando com a massa em grama. Então, nossa resposta aqui, 1.296 grama, que é a nossa letra B. É uma questão realmente um pouquinho mais difícil, uma questão um pouquinho mais complexa, mas a resolução dela é feita dessa forma, certo?